Seja bem-vindo ao programa Sala Musical. O nosso programa hoje está aqui com o pastor Mark Ellis, dos Estados Unidos, lá da cidade de Nebraska. Ele está há 22 anos no Brasil e tem trabalhado com missões há 37 anos como pastor, e nós vamos conhecer um pouquinho sobre a vida do pastor Mark e também sobre missões. Pastor, seja bem-vindo ao programa Sala Musical. Obrigado, Newton. Prazer estar com você. Pastor, vamos começar falando sobre o seu chamado pastoral. Como aconteceu isso? Como foi o seu chamado que começou lá nos Estados Unidos, né? Que há 37 anos você é um pastor. Então, como aconteceu esse chamado de Deus na sua vida? Eu fui criado num lar evangélico, meus pais crentes, mas nossa família não estava andando muito bem com Deus. Quando eu tinha 14 anos, Deus me chamou de volta e eu dediquei minha vida a Ele, mas não ao ministério. Eu estava indo para uma carreira de agente florestal, mas uma vez eu fui para um acampamento e eu fui criado numa igreja bem conservadora, né? Nada de línguas, nada de curas, nada de visões, nada de coisas assim. Bem tradicional. Bem né? tradicional. Mas eu estava no culto e uma pessoa estava compartilhando seu testemunho sobre sua vida missionária. E eu estava assentado ali no acampamento, ouvindo essa pessoa falar. E é difícil dizer, mas eu tive uma experiência. Quando tudo virou cinzas, e eu senti Deus falando comigo que essa vocação é para você. E em 2 segundos, acabou. Mas aquele momento mudou a minha vida. Quando você teve essa experiência, Sim. você aceitou de cara ou você ainda teve uma certa dúvida do chamado? Eu fui criado numa igreja bem calvinista. E conforme o Calvino, cada vocação é digna. Seja presidente, seja pessoa que leva o lixo para fora, cada vocação vem de Deus. O importante é descobrir a vocação de Deus para a sua vida. Então, quando eu voltei para minha cabana aquela noite, a única coisa que eu senti era a felicidade de ter descoberto a vontade de Deus para a minha vida. E desde aquele momento, eu comecei a encaminhar naquela direção. E nisso vai 37 anos de pastoreio. Isso. Eu tinha 14 anos. Ah, sim, isso foi o chamado, né? É, a vocação para missões. Eu nunca fui chamado para ser pastor. De fato, eu não sou pastor. Biblicamente, eu sou evangelista. Ah, entendi. E quando o senhor veio para o Brasil, tem 22 anos isso. Como Sim. aconteceu essa vinda dos Estados Unidos para o Brasil? Foi o quê? Olha, uma missão? Um a chamado de Convenção Deus? Batista Brasileira foi fundada pela Junta de Richmond. A Junta de Richmond é o braço missionário da Convenção Batista Sulista dos Estados Unidos. E a Convenção Batista Sulista passou por um momento de liberalismo teológico muito forte. Os seminários foram muito liberais. Até os metodistas estavam chamando a gente de liberal. Isso está ruim, né? E era bem tradicional, né? As igrejas bem conservadoras. E o que aconteceu? O povo acordou e não entendia o que estava acontecendo. Mas o povo acordou e rapidamente a convenção foi transformada. Voltou para suas raízes, voltou para a sua fé, a fé evangélica de verdade. Eu, naquele momento, eu nunca tinha estudado, nem tenho estudado nenhum dia num seminário batista. Mas eu tive uma reputação de ser muito fiel em termos de convicções. E a própria Junta de Richmond, representante, ligou para mim dizendo: Mark, estamos numa situação em que nossos formados que estão saindo de nossos seminários, não podemos confiar neles. Na entrevista, nós fazemos as perguntas certas e eles mentem. E chegam no campo missionário ensinando heresias. Então, eu tive colegas na missão que negaram que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus é lenda, tudo isso. E tudo isso já tinham passado pelo seminário? Sim. Então, eles ligaram para mim por causa da minha reputação como teólogo conservador. Eu não gosto muito da palavra conservador, eu falo evangélico. E eles me convidaram a ser missionário com a junta. E eu perguntei, para onde eu vou? E quem estava conversando comigo, o nome dele nos Estados Unidos era Geraldo de Oliveira. E ele falou: Mark, você vai gostar do Brasil.
Você é muito alegre, o brasileiro é muito alegre. É verdade. Você gosta de filho, o brasileiro gosta de filho. E de fato tem sido 22 anos de várias dificuldades, mas de muita felicidade. Eu sou grato demais pelo privilégio de estar no Brasil. Glória a Deus. Pastor, e como tem sido o campo missionário aqui no Brasil? O senhor tem ensinado, né, missões, a gente está aqui no CIEM, entendeu? Que é um parceiro do Sala Musical, que tem abençoado muitas vidas e tem ensinado muitos missionários. O senhor também é professor aqui. Sim, sim. Como tem sido o campo missionário? Eu também queria que o senhor falasse um pouquinho em questão de a formação dos novos missionários. É uma pergunta um pouco complicada, porque eu não trabalhei muito com missionários brasileiros. Eu passei 6 anos em Roraima e não houve um missionário conjunto de missões nacionais ali que estava me ajudando. Senão no primeiro ano. No primeiro ano, o pastor Valdir Soares estava ali e ele era meu mentor. Se eu tivesse tido mais tempo com aquele missionário, minha carreira teria sido muito mais fácil aqui no Brasil. Mas geralmente eu estava trabalhando sozinho, sem a presença de outros missionários brasileiros. Então não posso dizer muito sobre isso porque não tive muita experiência. E você veio dos Estados Unidos para cá sem falar nada de português? Não. Então foi uma dificuldade maior ainda, né? Olha, eu tinha estudado espanhol 3 anos. Agora foi engraçado, minha professora de línguas em Campinas, ela ficou frustrada, porque houve um americano falando português com sotaque espanhol. E ela falou que Meu isso, Deus, que isso mistura, não dá. né? Mas porque eu fui destinado para ensinar nos seminários, a junta de Richmond me trouxe para o Brasil para ensinar nos seminários. Então, depois de 3 meses, eu ganhei uma professora particular e ela aperfeiçoando meu português. Meu português, mesmo que está um pouco enrolado. Mas dá para entender muito bem. Eu posso ouvir meu sotaque, mas infelizmente eu posso retirar o sotaque. Mas meu português acabou sendo muito melhor do que muitos colegas, exatamente porque eu tive uma professora que estava trabalhando comigo 8 meses. Às vezes foi engraçado, porque tem sons no português que a gente não tem em inglês. O nasal, coisa assim. Principalmente o X também, né? É. O chiadinho do carioca. Nosso D é muito D. E em português é muito mais suave, né? Então houve vezes que o Zildinha, o nome dela, ela insistiu em eu meter meu dedo na boca da senhora para verificar onde ela estava colocando língua e depois ela meteu o dedo dela na minha boca para verificar que a língua do estrangeiro estava no lugar. Foi horrível. Eu acho que essa experiência foi incrível também, né? Mas, consequentemente, mesmo que eu tenha sotaque, mesmo de vez em quando eu não conheço a palavra certa, eu dou graças a Deus por isso, porque meu português dá para entender. Pastor, uma pergunta que eu quero fazer também em relação até como professor nesse momento, é o seguinte: como tem sido a formação desses missionários dentro desses seminários para o campo? Eles estão saindo preparados hoje? Porque o senhor falou que no início, quando você veio para cá, estava tendo uma certa distorção. Então trouxeram o senhor para cá para poder, fizeram novamente caminhar no caminho correto. E hoje, como é que está sendo essa visão? Eu vou falar sobre as experiências dos meus colegas no mundo inteiro. Porque, como falei, eu não tenho trabalhado de perto com muitos missionários. Eu tenho amigos como o pastor Samuel Molta, que é o gerente do pessoal da Junta de Missões Nacionais. Um homem de Deus, teólogo fantástico, excelente modelo de missionário. Mas relatando o que meus colegas no mundo estão dizendo, o brasileiro tem uma fama excelente nos campos missionários. Que ele é flexível, ele é trabalhador, ele se esforça para se dar bem com os outros missionários, para alcançar as pessoas, o público-alvo da junta. Então, na base da reputação do brasileiro com meus colegas no mundo inteiro,
a reputação do brasileiro é muito boa. Que bom, né? Eu acho que até pelo certo lado do brasileiro ser bem hospitaleiro, né? O senhor foi bem recebido quando chegou aqui? Com certeza. Ah, então pronto, tá bom No isso. mundo, quem não gosta de brasileiro? Que bom, né? Se você está num avião e terrorista pegar o avião, passaporte brasileiro, melhor coisa que pode ter, porque todo mundo ama o brasileiro. Então, ó, fique ligado aí, anda com seu passaporte dentro dos aviões, hein? Pastor, foi maravilhoso, mas antes de nós passarmos para o bate-bola, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para todos que estão nos assistindo, que essa parte dessa entrevista com o senhor é sobre missões, porque no nosso coração Deus tem falado muito em relação a missões e precisamos disso, porque missões está no coração de Deus e precisa também estar no nosso. Então eu queria que o senhor falasse para o nosso público um pouquinho sobre missões, falasse para ele como fazer missões e a importância da missão. Ok. Minhas ideias são um pouco complicadas, porque eu entendo que a vocação missionária não é para todos. Se fosse para todos, você deveria sair e ir para o mundo. Eu entendo que todos nós somos chamados para testemunhar de nossa fé. Se alguém perguntar por que nós temos essa esperança, 1 Pedro, né? Que nós somos dispostos e prontos para compartilhar com o mundo sobre nossa fé em Jesus Cristo. Mas missões é outra coisa. Missões é sair do seu ambiente e ir para outro povo, para levar aquele outro povo para Jesus Cristo. Então, quando eu penso em missões, é o futuro da igreja. Sem missões, a igreja não vai crescer. E nós precisamos de homens e mulheres que são dispostos para sacrificar suas vidas aqui no Brasil e ir para onde Deus mandar. E você vai enfrentar muitas dificuldades, muitas tribulações. Olhe para a vida do apóstolo Paulo no livro de Atos, quanto ele sofreu. Mas por causa de Paulo, nós somos cristãos hoje. E quem sabe se Deus não vai chamar você para abandonar seu país tão maravilhoso, seu povo tão querido, e ir para um outro povo, um outro lugar, um outro país, para que você se tornar o Paulo daquele povo, levando a mensagem de Jesus Cristo para que aquele povo pudesse desfrutar da vida eterna e viver para sempre com nosso Deus. Mas para ouvir a vocação de Deus, você tem que ter um coração comprometido com Ele, para que você pudesse ouvir sua voz no momento de falar com você. Porque se a mensagem dele é que você tem que crescer na sua vida cristã, você tem que abandonar os seus pecados, ele não vai dar a vocação missionária para quem não está preparada. Mas aquela pessoa cujo coração está andando com Deus, ouvindo a voz dele todos os dias, é essa pessoa que, primeiro, não vai fabricar uma vocação missionária. Porque quem tem o chamado fabricado não fica. Verdade. Não fica. Vai para o campo missionário por um sonho, uma visão, pelo amor. Mas quem fica é quem foi chamado. Mas quando seu coração está certo com Deus, andando com Ele todos os dias, passando tempo com Ele na palavra, é essa pessoa que pode ouvir a voz do Senhor, se for a vontade dEle, para chamar você para o campo missionário. E se Deus não chamar você para o campo missionário, você não tem que pedir desculpas de ninguém, porque Deus tem uma vocação para todos nós. Se for a vontade de Deus para você ficar aqui em nosso amado Brasil e levar pessoas para Jesus Cristo aqui no Rio, que tem tantas igrejas. Verdade. Glória a Deus. O importante é descobrir qual é a vontade dEle para a sua vida. E tendo feito isso, você pode sentir a satisfação de servi-lo. Amém. Vamos agora ao nosso bate-bola. Pode soltar a vinheta. Então agora o nosso bate-bola com o pastor Mark Ellis. Está preparado? Quem sabe? Vamos ver. Então vamos lá. Pastor, ser pastor. Existe muita confusão hoje em dia. 1 Pedro, o pastor é um líder, mas ele não pode ser ditador. O pastor tem que saber como ser um excelente líder, levando o povo de Deus para as ovelhas de Deus para seguir o verdadeiro pastor e não o chutador de ovelhas. Verdade.
Concordo com o senhor. Deus. O todo soberano que criou tudo que existe, que mesmo que Ele é tudo que Ele é, Ele deseja um relacionamento conosco. Missões. A disponibilidade para sacrificar nossas vidas para levar o Evangelho para os que nunca ouviram o Evangelho antes. Brasil. Brasil. Essa palavra é tão gigantesca quanto o país, né? Brasil. A beleza, felicidade, sofrimento, confusão, mas um povo maravilhoso. Eu dou graças a Deus pelo privilégio de viver aqui neste país. E a última é Pastor Mark Ellis, por Pastor Mark Ellis. Um homem humilde de Nebraska. Eu admiro todos os dias que Deus tem o prazer de usar uma ferramenta como eu para servi-lo. Amém. Pastor, muito obrigado. Meu prazer. Pela sua presença aqui no Sala Musical, nessa edição que nós estamos começando hoje sobre missões. Por isso que nós estamos hoje aqui no CIEM, que a gente vai estar falando sobre missões, sobre algo relacionado a missões. Deus tem colocado no nosso coração, Amém. na doutora Bernadette aqui também, a Cris também que faz parte desse projeto, e que você possa ser abençoado por Deus a cada dia e que tenha missões no seu coração. Pastor, muito obrigado e até o nosso próximo programa. Tchau. Tchau. CIEM, Centro Integrado de Educação e Missões. Você é vocacionado? Então venha estudar no CIEM. Deus chama e o CIEM prepara. www.ciem.org.br